E se existem os rumores do Oscar Piastri ir para a Red Bull, existem os rumores do Max Verstappen ir para a McLaren. O que será que o Lando Norris vai fazer se isso acontecer? Bom, vamos conversar sobre o assunto. É evidente que o melhor piloto sempre quer ter condições de vencer com um bom carro. Apenas os iludidos, aquelas pessoas que acham que o Verstappen é um super-homem, um super saiyajin nível 4, acreditam que, com o Verstappen pilotando um trator agrícola, que ele vai ser campeão do mundo. Nem o próprio Verstappen concorda com essa tese. Certo, Enzo? Certo? Geração Drive to Survive. Eu quero deixar bem claro uma coisa para você, para essa geração, para você, membro dessa geração. O que o Drive to Survive cria para você é uma narrativa. Essa ideia de que o Verstappen vai pegar um carrinho de rolemã e vencer na Fórmula 1 é absurda, irreal, surreal. Isto não existe, tá? Nem mesmo quando ele conquistou em 2021, ele não pilotava uma Aston Martin de 2026 naquele ano. Ele pilotava uma Red Bull que, para algumas pessoas, a mudança do regulamento que favoreceu a Red Bull, que foi feita para, entre aspas, dar uma barrada na Mercedes, que aquilo ali ajudou e foi preponderante para que o carro da Red Bull estivesse em condições de bater a Mercedes, de bater Lewis Hamilton, e que aquilo permitiu que ele fosse campeão do mundo. É irreal a tese de que Verstappen, em algum momento, foi campeão sem ter o melhor carro, ou pelo menos o segundo melhor carro. Estamos conversados? Estamos. A Red Bull tem o melhor carro em 2026? A resposta é não. A Red Bull tem o melhor carro nos últimos 2 anos, considerando 2024 e 2025? A resposta é não também. Nós sabemos disso. Sabemos que, desde 2024, Verstappen não tem o melhor carro, ou pelo menos não tem o carro mais rápido, que ele está reclamando disso e que ele está buscando ter o melhor carro para seguir vencendo. Esse carro não está mais na Red Bull, apesar de que em 2026 já vejo indícios de que a Red Bull está melhorando para entregar este carro para que Verstappen possa disputar o título de forma mais consistente. Acontece que a narrativa de 2026 é mais complexa para o piloto holandês. Enquanto que em 2025 ele só tinha a McLaren como adversária, como grande adversária, e 2 pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris, esse ano tem a Mercedes que aparece como contender para o título e, na minha opinião, pelo menos na fotografia de momento antes do Grande Prêmio do Canadá, eu ainda acredito que a Mercedes é favorita ao título, mesmo com a McLaren se aproximando e com a Red Bull dando sinais de melhora, sinais visíveis de melhora. Aí você me pergunta, e a Ferrari? Vai bem obrigado com aquela casa de maluco, com aquela bagunça generalizada. Pelo menos por enquanto eu não vejo a Ferrari como candidata ao título, mesmo tendo um carro que tem margens de melhora. E o que o Verstappen está tentando? Ele está tentando ter o melhor carro. Objetivamente, há um bom tempo, desde quando ele percebeu que a casinha da Red Bull ia desandar, ia desmontar, como de fato desmontou. Ficou no modo último que sair, apague a luz, e o último que está saindo aparentemente é o próprio Verstappen. Aquela Red Bull que todo mundo conhecia como uma equipe vencedora, uma equipe muito competente, com talvez o grande case de sucesso da Fórmula 1 dos últimos 20 anos, conseguindo uma ascensão que pode sim ser considerada meteórica, levando em consideração que a origem da Red Bull é a Jaguar, que por sua vez vinha de uma linhagem que era a Stewart e que, mesmo com a Stewart surpreendendo lá atrás, nunca foi considerada uma grande equipe, uma equipe que pudesse disputar títulos, e com a competência do Christian Horner e do Helmut Marko, eles conseguiram colocar essa equipe no status de equipe vencedora e campeã como ela é. Essa Red Bull não existe mais. E é óbvio que o Verstappen vai olhar para os lados. E é óbvio que um dos locais que o Verstappen vai olhar é para o lado da McLaren, que
tijolo a tijolo, se reconstruiu para ser uma equipe vencedora de novo e competente. O papel do André Stella na McLaren é importantíssimo. Importantíssimo, um trabalho impecável. E o trabalho do Zac Brown, cara, é de se aplaudir de pé. A McLaren se transformou novamente numa corporação séria depois de todos os problemas que o Ron Dennis entregou para a McLaren na reta final da sua passagem, da sua história na equipe. E isso porque o Ron Dennis era considerado um dos maiores chefes de equipe da história. Então, esse rumor da possibilidade do Verstappen ir para a McLaren, talvez para o lugar do Oscar Piastri, talvez até mesmo para o lugar do Lando Norris, porque acho muito difícil ter essa coexistência entre os dois na mesma equipe, e não por uma eventual animosidade entre eles ou rivalidade, mas porque eu acho que o Norris não iria querer perder o status de primeiro piloto da McLaren, se bem que, por outro lado, para que lugar o Norris iria? Sei lá, é difícil pensar. Então, tudo isso que está acontecendo me dá vários sinais. Primeiro, o sinal mais óbvio, que o Verstappen nunca desistiu de ter sempre o melhor carro. E ele sempre vai entender que, para ele ser campeão, ele precisa ter o melhor equipamento, as melhores condições possíveis. O outro recado que esses rumores dão é de que, muito provavelmente, o espaço dele na Mercedes está fechado. Pelo menos por enquanto, tudo pode mudar, né? Eu ainda tenho a tese de que o Toto Wolff jamais vai abrir mão do André Kimi Antonelli e que a perspectiva do George Russell pode mudar, principalmente se ele não for campeão do mundo esse ano, porque pode ser que na cabeça do Russell ele realmente pense, bom, eu acreditei que era o meu momento, que a equipe iria me dar a preferência, a prioridade, que eu seria o primeiro piloto, e não foi assim a partir do momento que o moleque de 19 anos com cara de que se comporta muito bem no almoço da avó no domingo, e olha que a gente está falando de uma família italiana, né? Que é meio difícil, que o moleque que não tem nem habilitação para poder dirigir o próprio carro nas ruas da cidade dele na Itália, que ele vai ser campeão do mundo no lugar de um piloto que comeu pão que o Joe balançou na Williams e derrotou o Lewis Hamilton enquanto foi companheiro de equipe dele. Isso pro Russell se ele perder o campeonato de 2026. Nesse contexto, nessas circunstâncias, é a derrota suprema. Ele vai repensar a vida. Mas entendo que no contexto aplicado de momento é crível pensar nessas negociações do Verstappen com a McLaren. Crível, mas de repente a gente tem que esperar as coisas acontecerem ou se confirmarem, porque nós estamos na zona de rumores, nós estamos apenas especulando. Esse vídeo é apenas uma conversa, eu só estou dando minha opinião sobre essa possibilidade e tudo padece de confirmação para a gente ter um parâmetro totalmente fechado e abalizado sobre isso. Penso sim que é crível, porque a gente já conhece o suficiente do perfil do Max Verstappen e há muito tempo ele vem reclamando da Red Bull. Há muito tempo que ele vem reclamando de como a corporação vem falhando nesse objetivo de entregar um carro que seja um carro vencedor. E o Verstappen está tirando leite de pedra nos últimos 1 ano e meio. Não que o carro seja horroroso, mas o carro não é o melhor do grid. Coincidência ou não, no ano passado ele não tinha o melhor carro no grid. Terminou o ano talvez com o melhor carro ou com um carro que estivesse páreo com a McLaren, mas não conseguiu vencer o título mundial. Se vencesse seria algo fantástico, mas não aconteceu. E nesse ano vai ser bem mais difícil. Vai ser bem mais difícil para o Verstappen conquistar o título pelos motivos que eu já expliquei. São 4 adversários no lugar de 2 e, neste momento, McLaren e Mercedes estão bem na frente. Vamos ver o que vai acontecer. Se Verstappen realmente for para a McLaren, confirma todas essas teses e confirma a narrativa de que até ele não é um Super Saiyajin nível 4. E não tem nada de errado com isso. É a história da Fórmula 1, é o histórico da Fórmula 1, é a regra da Fórmula 1.
O melhor piloto precisa do melhor carro para vencer, inclusive os melhores da história. E se Max Verstappen quer entrar de vez na lista dos melhores pilotos da história, ele precisa do melhor carro para ser campeão do mundo. Todos os outros fizeram o mesmo movimento. Por que com Verstappen seria diferente? O tempo vai nos dar as respostas das perguntas que nós estamos levantando nesse e em outros conteúdos que aparecem na internet sobre o tema da Fórmula 1. Vamos dar tempo ao tempo, que essas perguntas serão respondidas no seu devido tempo.